E agora sim. Então, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa segunda edição do Café com Mendeley. Muito feliz pela presença de todos, muito feliz pelo boom que esse curso teve, que bom ver essa procura tão grande. Vários bibliotecários participando aqui também. O Mendeley é uma ferramenta bem importante para os bibliotecários e é legal que vocês passem adiante depois desse conhecimento na instituição de vocês, né? Que vocês repliquem esse curso também na instituição de vocês. Meu nome é Nalim, eu sou bibliotecária do Biociências, da URGS. E meu nome é Bárbara, eu sou bibliotecária da Faculdade de Direito da URGS. É isso. E a gente vai começar hoje com os primeiros passos, introduzindo o Mendeley, e ao longo da semana a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Quem é que está com a apresentação? É tu, né, Maria? Eu estou com a apresentação. Então, hoje a gente vai começar falando o que é o Mendeley, para que ele serve. Olha a Márcia ali já, social media da gente. RP da gente. Como é que você vai utilizar o Mendeley, como é que vai baixar, instalar, se inscrever, tá? Algumas diferentes versões do Mendeley, desktop, web, reconhecendo a interface e as ferramentas, e alguns planos de assinatura que o Mendeley oferece também. Então, primeira coisa, o que é o Mendeley? O Mendeley é um software acadêmico gratuito, tá? Ele é gratuito, ele é um gerenciador de referências, tá? Então, você vai trabalhar com os seus documentos acadêmicos, gerenciando eles dentro do Mendeley, e aí depois utilizando ele no teu trabalho, no editor de texto, para fazer as citações e as referências. O Mendeley não vai fazer a formatação, a BNT de todo o trabalho, tá? Margens, espaço, etc. Ele vai fazer as citações e as referências, tá? E aí, ele está disponível para várias plataformas, para Windows, para Mac, para Linux. Tem uma versão mobile também. E tem também a versão para desktop, a versão web, que a gente acessa pela internet, e a versão mobile para celulares e tablets, quem quiser pode utilizar também. Ele é um gerenciador de referências bibliográficas, mas a gente também consegue fazer, além de gerenciar as referências, a gente consegue organizar a nossa biblioteca pessoal, né? Então, todo mundo tem vários artigos baixados no seu computador, artigos, PDFs, livros, enfim, e a gente daqui a pouco não consegue mais encontrar tanta informação e não consegue localizar os documentos e não consegue se organizar. Então, aí que vai entrar o Mendeley, não só para gerenciar as citações e as referências, mas também na organização da tua biblioteca pessoal e nas leituras, porque o Mendeley também permite que tu faça leitura dos documentos dentro do software. Então, entre as principais funcionalidades do sistema, ele vai organizar a tua biblioteca pessoal, ele vai reunir os teus documentos num único lugar, então tu vai conseguir acessar através do Mendeley na versão desktop e também na versão web, na nuvem, teus documentos vão estar salvos na nuvem. Ele reúne também uma rede de pesquisadores, tá? Vocês conseguem colocar as publicações de vocês para serem localizadas pela comunidade do Mendeley. Vocês conseguem pesquisar documentos dentro do Mendeley também. É uma ferramenta de colaboração, difusão e descoberta científica. Explora tendências de investigação e cria lista de referências. Na verdade, o Mendeley a gente pode fazer milhares de coisas com ele, além de gerenciar referências bibliográficas, mas gerenciar as referências é a principal função do Mendeley. E como é que ele vai funcionar? A gente vai pegar os nossos PDFs do nosso computador ou artigos e materiais que a gente vai baixar dos navegadores de internet e vai gerenciar isso dentro da nossa pasta do Mendeley para depois poder acessar nos dispositivos móveis, no nosso computador ou através do Mendeley Web. Então, como eu já falei, ele vai facilitar a organização e localização dos documentos, né? A gente baixa os documentos no computador, salva em pastas, às vezes não altera o nome do documento que baixou, e aí vai salvar aquele PDF com várias letras e números,
e aí depois não encontro onde é que estava aquele material, como é que eu salvei o arquivo, em que pasta eu salvei o arquivo, daqui a pouco está lá nos downloads e perdeu essa informação, né? Então, o Mendeley ele vai facilitar para organizar esses documentos, para tu visualizar, conseguir ler eles, conseguir fazer anotações e marcações dentro do documento. Tu pode compartilhar também documentos e referências dentro do teu grupo de pesquisa, tá? Isso aí a gente vai ver lá no final. Localizar outros documentos, então o Mendeley também é uma fonte de informação, tá? Também é uma fonte de pesquisa. Formatar citações e referências nos mais variados estilos, então a BNT, Vancouver, APA, Chicago, etc. Tem milhares de estilos de citação que já vêm configurados dentro do Mendeley. Tem alguns estilos para algumas revistas já que você pode fazer essa seleção e fazer a lista de referências também, né? Aquela última tarefa, mas super importante. E aí, como é que o Mendeley vai funcionar? A gente tem a nossa citação aqui dentro do texto, e aí, apenas apertando um botãozinho dentro do Mendeley, depois que ele já está instalado no nosso computador, a gente vai ter a citação no formato, no caso que escolhi o formato ABNT, a gente vai ter a citação completa e a referência lá no final do texto. Tá? Então, essa é a mágica que o Mendeley vai fazer. Dentro do editor de texto de vocês, depois a gente vai falar isso tudo de novo, bem devagarinho, tá? Só uma apresentação aqui. Dentro do editor de texto de vocês, na parte de referências, quem usa o Word, vai aparecer um íconezinho do Mendeley, tá? Para inserir a citação. Vai abrir uma caixinha de pesquisa e aí você vai pesquisar na sua biblioteca pessoal do Mendeley, como tu já registrou os materiais. E aqui ele vai aparecer também no estilo de citação que você selecionou. Ficou um pouco ruim a imagem aqui. Tá? Mas vai fazer a citação e a lista de referências no final do texto. Tudo tranquilo até agora, gente? Tudo bem até agora? Foi só uma apresentação, só pra gente, né? Vamos perdendo o medo do Mendeley. Então, primeira coisa, para a gente começar a usar o Mendeley, criar uma conta, tá? Então, aqui no link mendeley.com, tá? Quem não tem o Mendeley instalado ainda, vai ficar como lição de casa fazer essa inscrição e esse cadastro, tá? Bárbara, tu quer comentar alguma coisa? Não, ainda não, é que daqui a pouco vai entrar na parte ali que demora, né? Pode, mendeley.com ou joga no Google Mendeley, né? Vai ser nos primeiros resultados que vai aparecer. Vai ali criar uma conta e fazer o download. O download é bem simples, tá? Bem tranquilo. Eu acho melhor a gente não falar dessa parte de download ainda, porque no download não é necessário, tá? Então vocês não têm que fazer o download de nada agora, tá? Principalmente para quem não tem experiência com Mendeley, e essa primeiros passos é justamente para mostrar para vocês o que é que o Mendeley faz, tá? Para que ele serve, a função principal dele sempre foi essa parte de gerenciar as referências, tá? De fazer, inserir num documento Word as referências bibliográficas. E ele tem um serviço de armazenamento em nuvem que tu armazena as tuas referências bibliográficas, e a vantagem dele sobre o Zotero é que ele permite, então, que tu armazene também os documentos vinculados às referências. Então, ele permite que tu armazene um número de PDFs na tua conta, tá? Então, eu vou voltar aqui porque a gente ainda não está nessa parte. Então, aqui, o que é, né, é interessante de fazer? Para conhecer a ferramenta, né? Antes de começar a baixar alguma coisa, vocês têm que saber que para utilizar o Mendeley, vocês têm que criar uma conta no site do Mendeley. E é como uma conta de armazenamento, assim, tá? Assim como a gente cria uma conta, eu quero usar o Google Drive para botar meus arquivos, eu tenho que ter uma conta no Gmail. Eu vou fazer, né? A gente compra um celular Android, tem que criar uma conta no Gmail,
né? Porque é vinculado. Então, tem sempre, por essa razão que vocês vão criar, então, uma conta no Mendeley. A conta no Mendeley, ela vai ficar, vocês vão daí escolher qual o e-mail que vocês querem vincular essa conta. A gente sempre recomenda, né, que utilize, principalmente se vocês estão vinculados a alguma instituição de ensino, que vocês utilizem, então, o e-mail institucional de vocês, tá? Porque muitas vezes existem instituições que têm assinatura, então, ou tem algum contrato com a Elsevier, que é a empresa que é dona do Mendeley, e aí pode ser que vocês tenham acesso a algumas vantagens utilizando o e-mail institucional de vocês, tá? Se não tiver o e-mail institucional ou não tem interesse, tranquilo, pode usar qualquer e-mail pessoal para criar a conta. Então, para criar a conta, quando a gente entra no site do Mendeley, então, na primeira página que a gente entra já tem essa informação ali, vocês vão então clicar em criar uma conta. E aí aqui a gente tem esses passinhos, né, de como vocês, o que ele vai solicitar. Uma coisa assim, principalmente para quem utiliza outros gerenciadores, o Mendeley ele é todo em inglês, ele não tem tradução para português, tá? A interface, né, do Mendeley, nem no site, nem quando a gente faz então o download do arquivo, né, do software para utilizar no desktop, tá? Então, todas as informações têm que ser preenchidas. A gente vai entrar, então, numa página lá, ele vai dar entrada aqui na página. Deixa eu aumentar minha telinha aqui. Tá? Então, quando a gente cria lá em criar uma conta, né, create an account, ele vai para essa página aqui, onde se insere, então, teu e-mail, coloca essas informações aqui, inseriu o e-mail, vai dar ali continuar, coloque primeiro o nome, o sobrenome, cria uma senha, tá? E ele já está registrado no Mendeley. É super simples fazer esse registro, tá? E aqui ele já vai pedir algumas informações. Depois que vocês verificarem então a conta, né? Verificarem que de fato vocês que foram no site criaram, né? Então tem que entrar na conta de e-mail para fazer essa confirmação. Ele vai perguntar algumas coisas, assim, se tu é estudante, para quê? Para ele já, na primeira vez que vocês entrarem, então, na conta de vocês do Mendeley, ele já vai oferecer algumas coisas para vocês de acordo com esse perfil que a gente identificar. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas a gente sempre menciona aqui para quem se inscreve no início, tá? Não sei ainda se eu vou usar o Mendeley, se eu não vou usar, que marque aqui, desmarque essa opção aqui, ó, que diz, então, deixe o meu perfil público, tá? Por quê? Porque aí, quando eu for vamos dizer que eu crio, coloco todas as informações ali, e depois nunca mais utilizo a conta, mas quando pesquisarem lá no YouTube não, no Google, vai aparecer ali a informação já, né, que eu tenho uma conta no Mendeley, tá? Então, a não ser que vocês tenham esse interesse, a gente vai falar disso no último dia, né, do curso, que é da parte de perfis sociais, de rede social do Mendeley. Então, no início, é interessante vocês marcarem isso para não ficar público o perfil de vocês. Tudo bem até aí? Não estou olhando aqui as mensagens. Tá. Então, assim, quando a gente cria uma conta no Mendeley, a gente vai ser redirecionado para essa página. Então, ele vai abrir uma conta aqui e a gente vai ser redirecionado para essa tela aqui de boas-vindas do Mendeley. A primeira coisa que eles vão fazer, que o Mendeley, então, né, criando essa conta, a gente vai ter essas opções, assim, de baixar, então, o programa Mendeley para o nosso computador. Tá? Agora eu vou falar então um pouquinho das diferenças, né? Porque o Mendeley tem. O que é o Mendeley, então? Quantas versões existem do Mendeley? Que isso é uma coisa que confunde um pouco as pessoas, tá? Então ele tem várias opções e eu criei essa tabelinha aqui para ver se eu consigo explicar as diferenças de cada opção. Então, a gente tem a opção de utilizar o Mendeley somente online como um local para armazenar as minhas referências bibliográficas e os meus arquivos, tá? Eu posso nunca baixar o Mendeley, nunca utilizar ele como gerenciador para colocar
referências, então, num trabalho acadêmico que eu estou vinculado ao meu editor de texto, tá? Na versão web, eu não tenho como fazer essa vinculação, mas eu posso utilizar, né, criar uma conta no Mendeley só para salvar os meus PDFs lá. E ele tem várias funcionalidades de organização de leituras nessa versão, tá? Fora, então, o Mendeley Web, que a gente chama, que é essa versão online, a versão da nuvem do Mendeley, tá? Eu posso, então, se eu estou escrevendo um trabalho e eu quero, de fato, utilizar o Mendeley como gerenciador de referências para organizar as minhas referências, gerar a lista de referências bibliográficas, organizar as minhas citações dentro de um artigo ou de um documento que eu estou escrevendo, aí sim eu vou precisar baixar um programa e instalar no meu computador. Esse programa, então, eles têm 3 versões atualmente, tá? Que é o Mendeley Desktop, que é a versão tradicional do Mendeley. O novo Mendeley Reference Manager, que foi lançado recentemente, mas ele ainda está em fase de desenvolvimento. E o Mendeley Site, que é uma versão, um produto novo que eles também estão lançaram recentemente. O que a gente trabalha, tá? A versão Mendeley Desktop é o Mendeley tradicional. Ele continua sendo a versão que a gente recomenda e é a versão que a gente vai mostrar mais as funcionalidades aqui nesse curso. Por quê? Porque o Mendeley Desktop, ele parou de ser atualizado. Então, eles lançaram o Mendeley Reference Manager como para substituir, então, a versão desktop. Vocês podem ver ali que aparece a versão 1.9 e a versão 2, né, .x. Por quê? Eles lançaram, então, o Reference Manager, ele é a versão, a nova versão do Mendeley. Porém, eles não estão conseguindo substituir o desktop, porque essa nova versão, então, esse novo produto, ele é bastante diferente do outro, do desktop. Ele tem diversas limitações, e então ele não está conseguindo atender tudo que a versão desktop atendia, e por isso eles estão mantendo paralelamente as 2 versões funcionando, tá? A gente recomenda, então, para o uso contínuo, o desktop é infinitamente superior, tá? E é esse o foco desse curso, é que utilize, então, a versão do Mendeley Desktop, tá? O Reference Manager, ele tem, além de várias limitações de funcionalidades, de coisas que ele não consegue fazer, ele é muito restrito porque a gente só consegue usar ele com o Word, por exemplo, e com algumas versões do Word, e a gente só consegue instalar ele em algumas versões do Windows e do Mac. Então, ele é bastante limitado, assim, porque ele não é tão... não é nem possível instalar ele em muitos computadores, tá? Ele só funciona, por exemplo, com o Word a partir de 2016, com a versão do Word a partir de 2016. Ele não funciona com o LibreOffice. E o Mendeley Site, ele é um outro produto também, criado pelo Mendeley, e que ele é para funcionar somente com a versão do Word online. Para quem tem o pacote Office, né, sabe, talvez que o Office agora ele foi lançado, eles não têm mais lançado uma versão do produto para instalar, que é o Office 365, se não me engano, 365, e ele funciona basicamente como funciona o pacote do Google Docs, né? Então ele funciona somente, a versão somente online, então eles criaram esse produto que é o Mendeley Site, para ele funcionar exclusivamente com o Word online, mas ele também não está funcionando perfeitamente, tá? Então, esses 2 lançamentos recentes do Mendeley, a gente recomenda assim, se vocês, eu tenho, por exemplo, vamos dizer que vocês têm uma assinatura do Word online, baixem de repente o Mendeley Site para ver se vocês gostam de utilizar, tá? Mas ele está em fase de testes ainda, não é a versão final. E ele funciona daí independente de ter ou não a versão do Mendeley Reference Manager instalado no computador de vocês. Além desses softwares, né, que são mais robustos, vamos dizer, são programas que vocês podem baixar para o computador de vocês, tem alguns aplicativos ou plugins que eles vão auxiliar o uso, tá,
tanto da versão desktop quanto da versão... eles acrescentam funcionalidades a mais ao programa que vocês baixarem, tá? Então, a gente recomenda que baixe o Web Importer, que é uma ferramenta que permite que quando a gente está navegando na internet, tá? Usando o navegador, o Chrome, o Firefox, ele vai permitir que vocês já baixem os artigos que vocês estiverem lendo, ou os PDFs, ou se vocês estão numa base de dados, ele já permite ali no próprio navegador que vocês importem para dentro da nuvem, né, para aquela versão lá do Mendeley Web, as referências que vocês estiverem visualizando e também os arquivos que vocês estiverem visualizando, tá? E o Citation Plugin, ele é fundamental para quem quiser trabalhar, então, no documento, tá? Estou escrevendo minha dissertação e eu vou tenho a versão desktop instalada no meu computador e agora eu preciso desse controle, né? Do controle das citações e das referências, vocês vão ter que instalar o plugin, o Citation Plugin, ele fica daí no Word ou no LibreOffice, né? Ele funciona tanto para o Word ou para o LibreOffice, tá? Não sei se não ficou muito confuso isso, muito longa essa minha explicação, mas aqui eu só vou mostrar realmente, então, as versões. Então, o que vocês podem baixar, tá? Ah, gostei, quero usar, ou então já conheço, pelo que a gente viu, assim, tem muita gente que já tem experiência, né, com o Mendeley, então, provavelmente já tem o software instalado no seu computador, mas as opções são essas, que a gente recomenda, então, para quem não tem, é que comece pelo Mendeley Desktop, tá? Que é o que está funcionando bem. Ele vai ser mantido eu acredito, durante bastante tempo ainda, no mínimo mais uns 2 anos, porque o outro Mendeley não está ainda pronto para substituir a versão desktop, tá? Então ele tem versões para vários computadores, para quem usa Linux, para quem usa Windows, para quem usa Mac, tá? Outra versão, então, que vocês podem baixar, esse aqui, então, é do Reference Manager, que vocês também podem baixar. Para quem eu recomendo assim, ó, eu já tenho o desktop, eu quero dar uma olhada qual é a diferença com o Reference Manager, vocês podem baixar o Reference Manager, tá? Para dar uma olhada. Ele é bem mais leve que a versão desktop, mas ele não tem a funcionalidade principal do gerenciador de referências, que é justamente de fazer as citações e o controle das citações e das listas de referências. O Web Importer, que é o que eu falei, ele fica instalado, então, no navegador e ele permite que a gente faça, então, esse controle enquanto estiver navegando, né? Ele já vai mandando para dentro da biblioteca de vocês, para aquela conta que vocês criaram do Mendeley, todas as referências do que vocês estiverem pesquisando, ele consegue identificar. Então, com o plugin instalado, quando vocês estão no navegador, ele consegue identificar PDFs que vocês estão lendo, ou quando a gente está fazendo pesquisa em bases de dados, ele consegue identificar a lista das referências que estão sendo apresentadas na tela. A gente vai falar, assim, em detalhes sobre cada um desses aspectos. Como a gente já comentou antes, né, esse primeiro dia, ele é realmente para familiarizar vocês com as possibilidades e com as ferramentas, né, com o que o Mendeley faz, onde é que vocês podem baixar esse tipo de informação. E também tem a versão mobile, assim como a versão web, tá? Ela funciona só nessa parte de leitura, controle das referências, controle dos PDFs e das listas de referência que vocês têm, tá? O único programa que funciona com o editor de texto é o Mendeley Desktop. Então, vocês podem utilizar as outras ferramentas, mas a única que vai trabalhar em outros formatos, assim, mas é só no computador pessoal de vocês que vocês vão conseguir instalar, então, a versão desktop, que a gente fala, né? Mas nos aplicativos, no celular, ele funciona só para fazer leituras, fazer anotações e
para acrescentar coisas para a biblioteca de vocês. Então, aqui é a carinha do Mendeley Desktop, tá? Quando vocês instalam isso aqui, claro, é uma versão que já tem de uma pessoa, da Nalin, né? A biblioteca da Nalin, que já está cheia, tá? Normalmente, quando a gente baixa, então, o desktop, esse aqui é a carinha que ele fica no Windows, tá? Então, essa aqui já é uma biblioteca cheia, tem vários documentos aqui. Aqui ele está dizendo que esses documentos têm em PDF, ó, tem um PDFzinho aqui do lado. Esse aqui, daí tem um aqui que não tem, ó, o PDF, então significa que é só uma referência bibliográfica. E aqui ele vai apresentar, então, os dados, todas as informações, que isso que é legal, né? Principalmente para quem é bibliotecário, né? Ele todas as informações bonitinhas, arrumadinhas ali, para montar a referência depois, tá? Ele já apresenta todas as informações. Então, aqui, como, né, a gente vai falar, agora a Naline vai falar ali, mas a gente vai falar depois com mais detalhes de todas essas partes, assim, tá? O que é pastas, tá? Agora é realmente para vocês terem um panorama geral do programa. Vai, fala lá, Naline. O curso de hoje é mais para perder o medo. Exatamente. Perder o medo do Mendeley, tá? Então, como a Bárbara já falou, essa aqui é a cara do meu Mendeley, tá? Eu já uso há alguns anos, então ele tem bastante material. Quando vocês baixarem, de vocês instalarem, não vai ter nada aqui no meio, tá? Vai estar peladinho. E aqui vocês conseguem ver, aqui no meio, a referência resumida do material, né? Então, esse aqui tu pode colocar várias formas de visualização, por autor, título, ano, ou com um formatinho de citação. E aqui nessa aba lateral, quando vocês clicam no documento, na referência que vocês têm, vai abrir essa janela aqui. E aqui vocês conseguem ver todas as informações desse documento. Então, o tipo de material, o título, o autor, o nome da publicação, o resumo, né? Consegue ver, fica muito mais fácil localizar esses documentos dentro do Mendeley e visualizar o que vocês querem trabalhar. Tá? Então, clica no título, vai abrir, esse documento mesmo. Clica e ele vai abrir daí o documento numa outra janela. Aqui na lateral esquerda, vocês conseguem organizar os documentos por pastas. Organizar esses documentos por pastas. Então, se você já tem um sistema de organização dos seus documentos por pastas dentro do computador, tu pode manter esse sistema de organização. Aqui tem alguns filtros para a gente localizar, para facilitar a busca de documentos. Então, tu pode buscar por autores ou por tags, tá? Que a gente vai falar das tags na próxima, acho que é amanhã, tá? Que é uma outra forma de organizar os documentos de vocês. Islândia, quando tu importa um documento para dentro do Mendeley, a gente vai mostrar isso amanhã, essas informações podem vir ou não, vai depender da onde você está baixando esse documento, vai depender da onde tu está importando esse material, tá? Mas isso aqui vocês conseguem editar, tá? Isso aqui é só clicar em cima que vocês conseguem editar essas informações. É bem importante que essas informações aqui dessa aba da referência completa estejam o mais completo possíveis, porque é através desses metadados que vai ser feita a referência lá no final, no editor de texto, no trabalho de vocês. Tá? Então, aqui, mais uma visão, vocês conseguem fazer a gerência dos documentos de vocês através de coleções ou pastas e filtrar aqui por autor, por tag ou por nome da publicação, tá? Que facilita bastante. Então, eu quero todas as publicações do Abreu. Clica ali e ele vai listar daí todas as publicações daquele determinado autor, ou de uma determinada tag que eu estou utilizando, ou de determinada revista, tá? Ele vai fazer esses filtros e fica muito mais fácil para a gente localizar os documentos, né? Para mim, a maior vantagem do Mendeley é essa, que trabalhar no editor de texto é a última coisa que ele faz. Mas tu conseguir ter os teus documentos, os teus PDFs organizados, encontráveis dentro do teu computador, para mim é a função primordial, assim.
Aqui daí no meiozinho, então, a visualização da biblioteca pessoal de vocês, tá? Então tem alguns símbolos aqui. Quando tem um PDFzinho, como a Bárbara já falou, quer dizer que existe um documento PDF associado a esse registro aqui. Quando tem uma bolinha verde, quer dizer que eu baixei esse documento, mas eu ainda não abri ele, eu ainda não trabalhei com ele, tá? Depois que eu já abri o documento, já mexi nele, já trabalhei, ele vai ficar cinza, tá? Mas isso aí vocês podem também marcar e desmarcar essa opção dessa bolinha. E também tem, aqui tá um pouquinho claro, não dá para ver, mas tem uma opção também de estrela aqui. Sempre que tiver numa base de dados, uma estrelinha, é para salvar como favoritos, tá? Então, os materiais que vocês estão trabalhando, que são, tipo, tops super importantes, principais documentos que vocês estão trabalhando, vocês vão clicar, colocar o símbolozinho da estrela, e aí depois vocês podem buscar aqui, vão ficar todos salvos dentro dessa pasta de favoritos, tá? Bem tranquilinho. Tranquilo, vocês estão achando fácil, gente? Até então, tudo fácil? E aqui, de novo, a visualização dos detalhes do documento, tá? Clica em cima do registro, vai abrir essa aba. Nos detalhes do documento, todos esses campos são editáveis. Ó, aqui o nome do autor eu tenho que arrumar, inclusive, tá? Que ficou com um e-mail junto, que eu importei e não arrumei essa informação. O nome o tipo de material é um artigo de periódico, tá? Um journal. O nome da publicação, o ano, o abstract, todas as informações aqui que vocês conseguem editar. E lá em cima, o menu principal, com algumas das principais funcionalidades que a gente vai utilizar, tá? Então, adicionar documentos, adicionar pastas, organização em pastas, busca por documentos relacionados, sincronização, tá? Sempre que vocês trabalham com desktop, é legal vocês clicarem depois aqui na sincronização para ele atualizar com a versão da nuvem, porque os documentos que estão no desktop, eles também estão salvos na versão web, que é onde vocês fizeram o cadastro e abriu aquela primeira tela que a Bárbara mostrou, tá? Então, sempre que vocês trabalharem com desktop, sincronizem no final da sessão para ficar atualizado a nuvem e o desktop de vocês. Aqui os menus principais também, a gente vai entrar, ao longo do curso, a gente vai entrar em cada um deles, tá? Mas aqui são os principais que a gente vai utilizar. Aqui, clicando aqui no menu File ou no menu Adicionar, tá? Tem mais de uma forma de fazer as mesmas coisas dentro do Mendeley. A gente vai mostrar todas essas formas e aí vocês vão escolher o que vocês se entendem melhor. Então, eu posso adicionar arquivos, adicionar uma pasta, tá? Isso aqui a gente vai entrar depois. Adicionar entrada manualmente, tá? Se eu não tenho documento se eu não tenho documento digital, mas eu vou citar esse documento no meu trabalho e estou utilizando o Mendeley, eu tenho que ter o registro desse documento na minha biblioteca, tá? Vocês entendem isso? Sim. Então eu tenho que fazer uma entrada manual para um documento que eu só tenho físico para poder citar ele depois no meu trabalho final. E aqui a versãozinha do Mendeley Web, tá? Então, quando vocês entram no Mendeley, criam a conta de vocês, vai abrir aqui a versão do Mendeley Web, tá? Então, aqui em Library, vocês conseguem acessar os documentos de vocês. Pode ver que é o mesmo documento que eu estava trabalhando na versão desktop, tenho também ele aqui na versão web, tá? Porque ele estava sincronizado nesse momento. Então, clicando ali em Library, selecionando o documento, vai abrir também uma outra pasta, vai abrir também essa janela lateral para eu poder trabalhar com os dados desse documento, tá? Com os metadados. Diferente da versão desktop, tu só clica em cima e consegue editar, tá? Na versão web, tu clica em editar, e aí faz as alterações, e aí vai salvar, tá? Um pouquinho diferente, mas as funcionalidades são as mesmas, tá? Então, a mesma coisa aqui, a gente tem a referência resumida do documento, aqui a referência completa, e aqui no cantinho
consegue organizar por coleções. Então, meus favoritos, publicações, e posso criar pastas também para organizar, tá? Que nem eu faço na versão desktop. E aqui nessas opções aqui da versão web, tu consegue gerenciar os seus documentos em coleções coleções de pastas, então criar pastas e subpastas para localizar o teu documento, tá? Para sincronizar, elas são sincronizadas se tu sincronizar, tá? Então lá no desktop, tu trabalhou com desktop, clica em sincronizar e aí vai atualizar a versão web. Se tu trabalhar só na web, quando tu abrir o desktop, tu vai lá e sincroniza. E de novo aqui a visualização da biblioteca pessoal, tá? São os mesmos símbolos. Então, estrelinha para os favoritos, verde para o que não foi lido, PDF quando eu tenho PDF, tá? O Mendeley trabalha, tu pode colocar outros tipos de documento que não PDF, mas ele não vai trabalhar tão bem com isso. Bárbara vai falar sobre o gerenciador com o leitor de PDFs? Não, eu só não tinha, eu não entendi muito bem ali que a Maria Emília quis dizer com versões. Acho que a versão web e desktop são sincronizadas. Sim. Isso? É isso. Ah, tá. E aqui no Mendeley Web, tá? A visualização dos detalhes do documento. Então, clique em editar e aí faz as alterações e depois salva. Para adicionar documentos pela versão do Mendeley Web, tá? O botãozinho está aqui em cima. No desktop também fica lá no mesmo cantinho superior esquerdo, na versão web também, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês como elas parecem muito diferentes, mas elas são bem parecidas para vocês trabalharem. E a mesma coisa, adicionar um documento, nova pasta, uma entrada manual ou importação das referências que a gente vai falar amanhã. Bárbara, é teu. E aqui um pouquinho sobre o Mendeley Reference Manager, que é essa novidade que o Mendeley está trazendo para a gente. Tá, então a gente está falando dele aqui porque o Reference Manager vocês podem utilizar tranquilamente, tá? Para essas funcionalidades que eu falei antes, para gerenciar as referências de vocês. Tá? Eu recomendo como, eu não estou escrevendo o trabalho. Eu acho assim que para quem é bibliotecário que não está fazendo trabalho acadêmico, por exemplo, a gente quer realmente só verificar como é que funciona, o que ele faz para a parte de organização de estudos. O Reference Manager, ele já está funcionando bem, ele é bom, ele é mais clean que a versão desktop, tá? Vocês podem ver aqui que ele é uma versão, deixa eu pegar a apresentação de volta aqui. Daí eu consigo fazer as funcionalidades aqui. Então aqui, ó, ele é mais clean, como eu falei, né? Então ele tem mais a interface parecida com a versão web, tá? E ele tem as mesmas funcionalidades da versão web, na verdade. A única coisa que ele tem a mais, eles criaram uma ferramenta a mais que se chama Notebook, que daí é bem interessante de utilizar, mas é essa funcionalidade, é para quando a gente está fazendo as leituras, eu ainda estou lendo, tá? Eu estou fazendo marcações no texto, eu estou fazendo ainda pesquisa, construindo a minha biblioteca, fazendo pesquisa em base de dados. Então, nessa fase, o Reference Manager funciona. O que ele não vai funcionar, e claro, ele não vai funcionar para a maioria das pessoas que não tem não tem o Word a partir de 2016, tá? Então, se você é uma pessoa que tem já o pacote Office de 2016 para cima, vocês podem, então, baixar o Reference Manager e o Mendeley Site e aí conseguir utilizar ele da mesma forma que a gente já utiliza o Mendeley Desktop, tá? Daí ele faz até o gerenciamento das referências bibliográficas. Mas assim, apesar de ele não ser uma versão beta, ele não está funcionando 100% ainda. Então, a Elsevier ainda está trabalhando intensamente
porque eles tinham uma programação de lançar esses 2 produtos aí o ano passado. E não rolou, tá? Porque a comunidade que utiliza e que está fazendo os testes, eles não estão gostando, assim, de como está ficando. Então, porque perdeu muitas das funcionalidades que ele tinha. Uma das principais é o fato dele não funcionar mais com LibreOffice. Então, ele só funciona com Word. Então, aqui, mas ele é uma ferramenta interessante, é bom de verificar as funcionalidades. Ele realmente ele é muito mais leve, ele funciona mais rápido que a versão desktop, tá? Mas ele tem todos esses requisitos. Então, ele não é qualquer tipo de Windows que ele funciona. E, surpreendentemente, as versões mais recentes do Mac, ele também não está funcionando, tá? Então, ele está com várias limitações. Para quem já tem uma biblioteca do Mendeley, tá? Já utiliza o Mendeley, já tem uma biblioteca, se vocês baixarem a versão do Reference Manager e fizerem o login com a conta de vocês, ele vai simplesmente puxar tudo que vocês já têm para dentro do Reference Manager. É super tranquilo, assim. Então não precisa fazer nada de novo, fale. Deixa eu aproveitar que tu comentou agora do Mac, tem uma pergunta no Face perguntando se a gente sabe da previsão para uma versão para o Mac mais recente. De qual? Do Reference Manager? Só tem essa informação. Peraí. Tá, então assim, eu vou falar aqui. Eu uso Mac, tá? O meu Mac é antigo. O Mendeley Desktop, ele não vai mais ser atualizado, tá? Ele parou na versão 1.94, se não me engano. Ele acabou, né? Eles não vão fazer mais nenhuma versão do Mendeley Desktop, tá? Atualmente ele funciona, dá para instalar a versão, o Mendeley Desktop até acho que é o Catalina, que é a última versão aí não lembro direito, tá? Mas eu acho que até a última versão do desktop, não, como é que é? Do sistema operacional, tá? OS, tá? Do Mac, ele funciona ainda a versão Mendeley Desktop 1.94, dá para instalar sem problemas, tá? O Reference Manager, surpreendentemente, ele é mais novo, mas ele não está funcionando nas versões mais recentes do Mac. Então, ele não funciona no Catalina. Eu acho que ele só funciona até o Mountain Lion, uma coisa assim, ou Sierra, um desses. Eu não sei qual é a ordem mais, tá? Porque como o meu é mais antigo, então ele funciona bem, assim. Mas, então, a versão desktop não vai ser mais atualizada. Eles só estão atualizando coisas que impedem o funcionamento dele. Então, tem um problema muito grave na versão desktop. Então, a política atual da Elsevier, que é a empresa que produz, né, o Mendeley, é de não fazer mais modificações, não fazer mais atualizações, porque a atualização do Mendeley Desktop é o Reference Manager. Eu acho que não estava nos planos deles manter as duas versões, entendeu? Só que foi impossível substituir um pelo outro porque o novo não tá funcionando. Então, a gente precisa de mais um tempo de adaptação aqui. Sim, mas a intenção deles é de descontinuar o desktop, tá? E substituir futuramente pelo Reference Manager. Então, isso que eu comentei antes, que eu acho que no futuro, daqui a talvez no ano que vem, tá? Eles consigam fazer isso. Fazer essa substituição e daí a versão desktop vai ser retirada de circulação, vamos dizer. Mas, por enquanto, não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Tem duas perguntas no Face aqui. Acho que a gente aproveita para responder agora. Denis Costa quer saber quais os riscos de fazer upload de cópias de artigos que estejam protegidos por seus periódicos de publicação ou cópias de xerox de texto obtidos para estudo, considerando o compartilhamento em grupo do Mendeley. No compartilhamento por grupos, tu consegue compartilhar a referência do material, não o PDF. O PDF só vai compartilhar em grupos privados até 5 pessoas, tá? Então, grupos a partir de 5 pessoas, tu não compartilha o PDF. O PDF fica só para ti. Tu vai compartilhar nesse mini grupo, que talvez vai ser o teu grupo de pesquisa, tu e teu orientador, né?
pouquinhas pessoas. Aí tu consegue compartilhar. Mas não é uma prática legal, né? Sabemos disso. Mas esses documentos não ficam públicos para além desse grupo. Não, e também, assim, é importante, eles não fazem uma verificação, tá, do que tem na tua biblioteca. Então, se tu tem na tua biblioteca, não interessa de onde tu tirou os arquivos, tá? Não tem uma varredura de... Então, dá para fazer, dá para colocar dentro da tua biblioteca, seja lá qual for a origem dos arquivos que tu... na íntegra dos textos, porque tu pode salvar os PDFs, né? É um salvamento em nuvem. A única diferença é que ela organiza como uma biblioteca realmente, né? Então é diferente. A gente salva no Google Drive e tu fica com aquele arquivo, com aquele nome lá perdido dentro da tua pasta, mas ninguém está verificando de onde é que tu tirou aquele arquivo. A mesma coisa acontece dentro do Mendeley Web, tá? É que na verdade, todo armazenamento de documentos, isso é importante vocês saberem, fica tudo na nuvem. Então, vocês vão ter uma limitação de quanto vocês têm 2 GB de espaço nessa conta do Mendeley gratuita que a gente tem acesso, tá? Então, todo mundo que criar uma conta do Mendeley, vocês passam a ter um espaço de 2 GB para armazenar, então, os arquivos PDF e as referências de arquivos, tá? De onde vocês tiraram esses arquivos, eles não estão nem aí. Não contem pra gente também se vocês conseguiram de alguma forma ilegal, tá? Por favor. Formas Não, alternativas não de nos comprometam. documentos. Nunca nem ouvi falar do SciHub. Exato. Tá? Então, aqui, essa carinha aqui do Reference Manager, tá? Mais para vocês verem que ele realmente tem uma cara diferente do desktop. Vocês podem ver que, claro, essa aqui também é uma biblioteca vazia, tem tudo isso, mas ele é muito mais parecido visualmente com a versão do Mendeley Web. Aí aqui o Reference Manager, então, mais algumas coisinhas, né? Como é que fica? Ó, então, quando tem documentos dentro da biblioteca, ele fica nesse clean, brancão, clean aqui, tá? Ele não é todo coloridinho. E ele tem essa ferramenta aqui a mais, que isso é uma coisa que só tem nessa versão do Reference Manager, que é uma ferramenta super legal, tá? Que ela permite, por exemplo, que a gente já comece a escrever o texto ali, tá? Então a gente consegue escrever o texto e fazer os vínculos. Ele vincula as anotações. Então eu estou lendo um artigo, tá? Dentro do Mendeley. Aí eu posso fazer anotações sobre aquele artigo. Aí eu vou e abro outro arquivo, e ele permite que eu abra, como se eu fizesse uma outra página nesse meu notebook, tá? E fazer anotações sobre esse outro artigo. Então eu fico em um lugar só, com todas as notas de todos os artigos que eu li dentro do Mendeley. Coisa que na versão desktop ele não faz, né? Porque as anotações ficam vinculadas a cada um dos arquivos independentemente. Tá? É uma ferramenta bem legal. Por isso que eu digo, quem já utiliza, já sabe utilizar o Mendeley Desktop, pode testar, porque se vocês já sabem como a ferramenta funciona, é interessante testar o Reference Manager, até para ver se de repente não tem coisas que, né, vocês consigam aproveitar melhor nessa nova versão. Tá? Então aqui, deixa eu mostrar essa parte aqui, e daí aquela parte de edição de metadados, né, que ele mostra aqui, então, as informações sobre o documento, ó. Ele tem bem menos campos, tá? Ele tem uma das reclamações, então, né, que as pessoas têm, principalmente, que ele tem bem menos campos de informação a serem preenchidos, tá? Então, quando a gente baixa um artigo, tu tem muitas possibilidades de corrigir os dados. E na versão do Reference Manager, ele não te dá tantas possibilidades de correção. Por exemplo, uma das coisas que foram eliminadas foram as tags, né, o que deixou a Naline muito triste. Sou contra a eliminação das tags. Eu acho que as tags era a melhor coisa que tinha no Mendeley. Então, no Reference Manager não tem tags, tá? Não sei se vai durar, porque tudo isso, né, a Naline, obviamente, não é a única pessoa que está reclamando que acabaram com as tags. Então, pode ser que elas tenham um retorno aí.
Aqui que a gente tem que falar, olha, foi super rápido, Nani, a gente está quase no fim. Vitória! O que é legal de falar aqui, a Annalise já comentou ali, muito importante, né? Vocês estão trabalhando, então tudo que a gente faz, vocês têm esse espaço, né? Esses 2 GB, tá? E os documentos, eles ficam salvos prioritariamente na nuvem, tá? Claro que eu posso ter um monte de arquivo dentro do meu computador e aí botar 100 GB de arquivos na minha versão desktop na minha máquina. O que vai acontecer se eu tiver 100 GB, tá? Então, 3 que seja, porque o meu espaço de nuvem é 2. Ele vai parar de atualizar a minha biblioteca online, tá? Então, o que eu vou perder nisso? Eu vou perder atualizações, assim, eu não vou conseguir acessar meus documentos de qualquer computador, porque é isso que a nuvem permite, né? Então, se eu tenho menos de 2 GB, e eu tô lendo um arquivo no meu computador em casa, daí eu vou viajar, tá? Eu vou levar o meu tablet, mas eu quero continuar lendo aquele arquivo que eu estava lendo em casa. Eu consigo fazer isso, tá? Eu consigo acessar o documento, eu consigo acessar as minhas anotações, eu consigo acessar essas informações de qualquer lugar, se eu sincronizar a minha biblioteca. Então, quando a gente ultrapassa o limite que a nuvem nos dá de 2 GB, aí a gente não consegue mais, perde a habilidade, né, de sincronizar a biblioteca e daí de acessar essas anotações, essas informações de qualquer lugar. Por isso também é muito importante sempre sincronizar as alterações. Eu estou em casa, fiz umas anotações no documento, fiz umas marcações, botei lá uns post-its, algumas coisas assim, e aí vou trabalhar, eu quero acessar aquele documento, daí quando eu chegar no meu trabalho, eu vou acessar aquele documento, ele só vai ter as alterações, que eu já, por exemplo, passei a noite, a madrugada inteira trabalhando, tá? Para chegar no outro dia no trabalho e olhar. Só que se eu não sincronizar tudo aquele trabalho que eu fiz, ele não vai aparecer lá quando eu chegar no meu trabalho. Tá? Então, sincronizar é fundamental. Então, aqui a gente tem essa possibilidade, né? Então, o que o sincronizar faz? Ele sincroniza a versão, seja lá qual for a versão desktop que vocês estão utilizando, desktop ou Reference Manager, com a biblioteca online, com o Mendeley Web, que a gente chama. Aqui a gente vai então para a parte de visualização do PDF. A grande vantagem, né, do Mendeley que a gente vê assim, né, em relação ao Zotero. O Zotero é um outro gerenciador de referências bastante conhecido, tá? Que é gratuito, ele tem muitas funcionalidades. A melhor funcionalidade dele é o fato de ele funcionar com o Google Docs, tá? Mas algumas das desvantagens dele que eu vejo é o fato dele não ter um espaço de nuvem, tá? E a outra é que ele não tem um leitor de PDF nativo, que o Mendeley tem. Então, dentro do Mendeley, a gente não precisa baixar um outro programa, vocês conseguem, dentro do Mendeley, ler os PDFs, tá? Ele tem um visualizador de PDF que é integrado ao Mendeley, tá? Tanto na versão web quanto na versão desktop. Então, ele não vai abrir um outro programa com o PDF. Tá? O PDF fica aqui dentro. Então, aqui na versão desktop, vocês têm aqui, eu cliquei lá na minha biblioteca, abri um documento, ele vai abrir dentro do Mendeley, o documento. E vai permanecer aqui do lado todas as informações sobre o documento, tá? Os metadados, qual é o título desse documento que eu estou lendo, qual é o autor, tá? Isso quando eu tenho, então, vinculada a minha referência bibliográfica, porque o Mendeley, ele permite que vocês tenham só referências de documentos que vocês não têm a versão em PDF, tá? Ou, por exemplo... Tem uma pergunta do Face, aproveitando que tu tá falando, tô inserindo no assunto que a gente tá. Tá. A Ana Cristina Santos pergunta se o Mendeley só cadastra material em PDF, eu posso baixar no meu computador pessoal. Tu pode colocar vários tipos de arquivo dentro do Mendeley, mas ele vai funcionar melhor com o PDF, porque ele tem um leitor de PDF dentro dele, tá? Isso que a Bárbara está explicando agora. Isso. É melhor trabalhar com PDFs. Ele não abre nenhum outro documento dentro dele que não seja PDF, tá? Então, vocês podem usar como espaço de armazenamento para guardar
PowerPoint, para guardar qualquer outro documento. O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir ler esse documento dentro do Mendeley. Quando vocês clicarem no documento, que não é PDF, ele vai abrir o programa, entende? Ele vai mandar uma orientação para o sistema operacional de vocês, para que ele abra esse programa, onde abra o programa que é capaz de abrir aquele arquivo, então, tá? Então, eu já tive, ou imagens, às vezes a gente coloca coisas que a gente tem uma imagem, tá? Então, coloquei uma imagem dentro do Mendeley, ele não vai abrir aqui dentro como PDF, tá? Porque ele só tem um leitor de PDF. Mas eu posso ter apenas a referência do documento. Então, eu tenho ele impresso em casa, tá? Eu tenho um livro impresso que eu não tenho a versão online, mas eu vou usar ele no meu trabalho, então eu tenho que ter a referência dele aqui dentro do Mendeley, porque senão eu não tenho como fazer a lista de referências do meu trabalho e nem citação, tá? Então, eu vou criar, ou eu vou importar essa referência pronta de um catálogo de uma biblioteca, alguma coisa assim, ou eu mesmo vou inserir, então, a referência aqui dentro. Nesse caso, ele não vai ter um PDF vinculado. Então, eu nunca vou conseguir abrir o documento aqui. Ele nem me dá essa opção de abrir o leitor. O leitor, ele só abre quando tem um PDF vinculado ao documento. É naquela biblioteca. Se tiver um documento de outro tipo um arquivo doc ou uma imagem, tu vai clicar ali para visualizar, ele vai baixar o documento no teu computador. Sim. Tá? Ele não vai trabalhar com ele ali dentro. Exato. É verdade, ele baixa primeiro o documento para tu abrir no teu computador, ele não abre o programa direto. Então, aqui, um outro modelo de documento, um documento com imagem, e tem documentos também que eles já vêm, né? Essa parte dos metadados a gente vai falar depois também, mas que eles já vêm, eles são documentos mais ricos em metadados. Então, eles permitem uma navegação ou mais informações, e aí aqui, nessa parte lateral aqui do Mendeley, deixa eu aumentar aqui, ó. Ele vai apresentar, então, informações como baixa, tá? Então, aqui vocês podem ver, ó, ele abre outras opções. Normalmente, quando a gente está no Mendeley Desktop, ele tem só essa parte dos detalhes, as anotações que vocês, né, fizeram no documento, e aqui ele tem essa parte de conteúdo, tá? Contents, na verdade, que é o índice. Tem documentos, principalmente quando a gente baixa livro, tá? Ou baixa livro, ou tem um livro, e tá aqui no Mendeley o livro completo, ele tem habilitada essa abinha aqui, e aí fica todo o sumário do livro aparece aqui, tá? Pra gente navegar no texto. E esse aqui, Enrichments, é quando tem outras informações, principalmente para livros que são da área da saúde, tá? Que tem muitos livros e-books que eles permitem, então, aqui nessa imagem tem vinculado um vídeo de orientação, tá? Daí tem um link para um vídeo de orientação. Então, esse tipo de informação, tá? Não é todo o material que tem, tá? Pessoal de ciências humanas, vocês nunca vão ver isso, tá? Mas, assim, as coisas da área da saúde que costumam ter, eles são arquivos um pouco mais complexos, tá? Principalmente de livros, e aí eles vão ter essa abinha aqui de enrichments, vai estar habilitada, tá? E aqui na visualização, como é que funciona na versão web, então, como eu falei, tanto na versão web quanto na versão desktop, ele tem integrado, né, nativo, que a gente diz, ao Mendeley, a visualização de PDFs. E é assim que ele mostra, então, a visualização de PDF na versão web, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, ele mostra as informações, aqui tinha anotações, tá? As anotações que a pessoa fez, a seleção. E aqui, acho que é na versão mobile que a gente tem, né? Aqui no Reference Manager, a versão, então, do leitor de PDF do Reference Manager, ela é
diferente da versão desktop, né? Aquela coisa bem clean, assim. Ele tem uma barra de ferramentas do leitor, que ela tem ela tem menos funcionalidades para a edição dos metadados, que é o que eu tinha falado para vocês antes, né? Que não tem as tags. E o leitor, ele é um pouquinho diferente também as ferramentas, mas são as ferramentas de navegação padrão de um leitor de PDFs, que é ir para frente, para trás, marcar, coisas desse tipo. Aqui, então, se tiver mais alguma coisa a respeito dessa parte de visualização ou de visualização de arquivos que vocês queiram, Naline, tem mais alguma pergunta aí? Tem 2 perguntas em relação ao espaço. Ah, cheguei. Olha só. A Ana Cristina Santos perguntou se passar de 2 GB, ele avisa. E a Heloísa Mesquita pergunta se pode pagar por mais espaço. Sim. Então, ele não avisa se passar de 2 GB, ele começa a trancar e não sincroniza a tua biblioteca nunca mais. Daí tu fica, meu Deus, o que está acontecendo? Aí tu vai neste local aqui que eu estou mostrando e descobre o que aconteceu, tá? Vai lá na versão web, olha lá no teu perfil as configurações. Tá? Porque eu sei porque aconteceu comigo, porque eu tinha para quem é de universidade pública, tá aqui, ou principalmente os bibliotecários, há uns 2 anos atrás, o Mendeley ele vendeu lá um pacote para todas as instituições que eram do portal da CAPES, tá? Então a gente ganhava 100 GB, todo mundo que era das universidades, tá? Ganhava 100 GB, só que depois eles tiraram esse 100 GB da galera e ficou todo mundo com uma conta padrão gratuita do Mendeley. E, claro, eu já tinha ultrapassado, então eu tinha 2,4 GB na minha conta. E o que aconteceu foi isso, eu tentava sincronizar a biblioteca e daí trancava, não conseguia sincronizar, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, para vocês descobrirem quanto vocês já utilizaram de espaço, então vocês vão lá na versão, a gente só consegue ver isso lá na nossa conta web. Então, quem já criou uma conta, se quiser, né, acompanhar ou se conseguir dar uma olhada, a gente vai lá onde tem a fotinho da gente, tá? Clica naquela abinha ali bonitinha, aqui na Pick List, vai aparecer essa listinha aqui. Então, a gente seleciona ali Settings in Privacy e ele vai abrir, então, essa parte aqui de informações sobre a conta, tá? Gente, como é difícil de navegar com isso aqui, tá? Então, ele vai abrir informações sobre a conta. Vocês vão clicar aqui em Subscription. Subscription é justamente isso, né? Qual é a conta que vocês têm, qual é a assinatura, vamos dizer, tá? Subscription é a assinatura. E aqui ele vai informar, então, qual é o tipo de assinatura que vocês têm. No nosso caso, como, né, vamos abrir parênteses. O que é ser Mendeley Advisor? O que a gente ganha do Mendeley? Isso, tá, gente? É a única coisa. Apenas. Espaço. Apenas, tá? A gente ganha só, tá? Mais nada. Aproveitando, essa era a pergunta da Paola Dulfi no Facebook, perguntando sobre as instituições conveniadas e esse espaço que a gente tinha. Não tem mais. Morreu. E foi sem explicação nenhuma, assim, ó. Foi lindo. Eu acho que eles fizeram um pacote de assinatura, tá? Quando houve uma renovação da Elsevier. É que assim, ó, talvez se a gente tivesse falado isso no início, né, seria mais útil, mas o Mendeley, ele não foi ele não era um software pago, tá? Ele foi desenvolvido, assim como o Zotero, por um grupo de pesquisadores. Tá? E aí ele ficou uma coisa gigantesca. E a Elsevier adquiriu, então, o Mendeley. Houve muita gente abandonou o Mendeley nessa época, porque a Elsevier, né, tem todos esses problemas, vamos dizer, éticos, né, o fato de eles dominarem o mundo aí da ciência e comprarem tudo e depois venderem por 50 vezes mais caro, né, o acesso para as mesmas pessoas que produzem, inclusive, os artigos. Então... Mas isso é um outro curso. Mas isso aconteceu, não é tão antigo, isso aconteceu por volta de 2014, 2015, tá? Então, essas mudanças que a gente vai acompanhando no Mendeley, de lá para cá, elas aconteceram em função
da Elsevier, tá? Então, quando eles fizeram esse pacote institucional, esse primeiro pacote institucional, por quê? Porque não existia pacote institucional do Mendeley, porque ele não era pago. Então, quando a Elsevier começou, eles mantiveram ele gratuito. Depois, eles começaram a criar esses pacotes. Então, eles criaram esse pacote, que era de 100 GB institucional, e eu acho que eles não deram conta de atender todo mundo. Porque nós, aqui na URGS, por exemplo, a gente tem um projeto de extensão aqui da URGS que é só para dar cursos e tudo, e nesse projeto, todos os cursos que a gente dava sobre o Mendeley, a gente falava, ó, façam inscrição porque vocês vão ganhar 100 GB. Então, isso no Brasil inteiro aconteceu. Então, o volume de pessoas de alunos de instituições públicas que estavam com 100 GB deve ter chegado assim no limite. E aí eles simplesmente cortaram, daí as pessoas já não ganhavam mais os 100 GB, ninguém sabia por quê, e daí entrava em contato com as Elsevier, eles não falavam nada, e aí de repente desapareceu os 100 GB. Então quem já tinha recebeu uma mensagem no ano passado, no final do ano passado, se não me engano, dizendo assim, ó, a tua conta vai expirar, a tua inscrição expira em abril de 2020. E deu, como assim? 100 GB não era para sempre? E aí acabou o 100 GB. Foi a única informação que a gente tem, mas nunca houve uma explicação de como o contrato acabou, como é que funcionava o contrato, entendeu? Foi bem mais ou menos assim. Então, nesse ano, finalmente, inclusive, o que eles fizeram? Daí eles criaram as inscrições, então aqui que eu estava mostrando, né? Então aqui eu tenho agora, como eu tinha perdido, né? Então eu tinha 2.4, eu dei uma limpada na biblioteca, atualmente eu tenho 1.75 só armazenado, tá? Mas é aqui que vocês vão olhar. E aí a única forma de resolver isso aqui, vamos dizer, eu tinha ultrapassado, vocês vão no desktop e deletam o que vocês têm além, tá? E aí sincroniza a biblioteca e ela vai baixar de novo. Isso se vocês têm interesse em fazer essa sincronização, tá? É interessante a gente pensar também, vocês que estão criando agora o Mendeley, então vão começar a construir a biblioteca de vocês. Amanhã a gente vai ver como importar documentos que vocês já têm no computador de vocês para o Mendeley. É legal fazer isso com critério, gente, tá? Não é qualquer receita de bolo que vocês vão colocar no Mendeley, tá? Ah, e o material que eu usei na minha dissertação de 10 anos atrás. Será que você realmente vai precisar usar esse documento agora de novo, sabe? Então, façam com critério essa inclusão de documentos, tá? Porque 2 GB é bastante espaço, é documento pra caramba, mas tenham um critério com o que vocês vão colocar dentro do gerenciador de vocês, porque esse espaço realmente é limitado. Sim, e daí em relação que tinha a pergunta, né, os planos de assinatura. Então, nesse ano agora, eles criaram os planos de assinatura, então é possível que eu não tenho, 2 GB para mim não é suficiente, tá? 2 GB é gratuito. Ah, mas eu quero mais espaço, daí, obviamente, tem que pagar, fazer uma assinatura, e aí tem esses aqui são os planos. Isso aqui tá tudo no site do Mendeley, tá? Eu vou mostrar aqui onde é que fica para vocês as informações. Então, quando a gente entra aqui no Mendeley, tem essa informação aqui, ó, vai em Premium, e aí tem as informações dos planos atuais que eles disponibilizam, tá? O plano, então, para 5 GB é tudo em dólar, tá, gente? Ou seja, R$ 4,99 por mês é bem mais do que R$ 4,99 por mês, né? Por isso, e assim, ó, 2 GB é um monte de espaço. Não tem por que usar mais que isso. Estão perguntando no Face mais ou menos quantos documentos são 2 GB de espaço. Aí o Wagner respondeu que são mais ou menos uns 200 documentos em 30 páginas de PDF. Eu acho que eu tenho uns 300 documentos no meu Mendeley, Sim, sabe? Então eu olhei hoje, eu tenho 500 e poucos documentos. e não tá nos 2 GB ainda. Então é bastante coisa, gente. É bastante coisa, sabe? Tem bastante espaço para colocar nesses 2 GB. E eu tenho 500 documentos, sendo que a esmagadora maioria deles
é com o documento, tá? É com o PDF junto. Inclusive, alguns deles são aqueles PDFs horrorosos que foram escaneados como imagem, tá? Que são aqueles PDF de 20 mega que a gente tem. Porque um PDF de um artigo, ele vai ter, no máximo, quando ele tem muita imagem, 5 mega. Tá? Então, essa é a média de um arquivo de PDF normal. Qualquer arquivo de PDF com um tamanho maior que esse é porque tem algum problema. Ou ele está mal, ele foi escaneado como imagem, tá? Tem gente, e isso foi as formas que eu achei para limpar a minha biblioteca. Porque daí eu tinha assim, tinha um PDF lá que tinha 200 mega. Mas como? Um PDF de 200 mega? É por isso, é porque ele tinha sido escaneado como imagem, ele nem era um PDF que eu podia, por exemplo, selecionar partes do documento. Tá? Então, isso você tem que ter um cuidado para não utilizar o espaço de uma forma, né? Ou também não se empolgar e sair jogando tudo para dentro, que é desnecessário, até porque depois a gente vai ter que organizar isso, né? Ele não faz tudo sozinho, como vocês vão descobrir, né, amanhã, quando a gente vai falar, né, de como montar a biblioteca. Ele é maravilhoso, mas ele não faz uma mágica. Ele não é um bibliotecário, tá, gente? Ele não é um bibliotecário. Olha, essa é a melhor definição. O Mendeley é maravilhoso, mas ele não é um bibliotecário. Não é. Então, ele faz muita coisa sozinho, mas ele né, é uma máquina, ainda não tá perfeito. Então, esses aqui são os planos, tá? Os 3 planos. O plano ilimitado, eu acho muito divertido, né? Que o plano ilimitado, ele é 100 GB. Então, se tu precisa de mais de 100 GB, eles não sabem ainda qual é o plano que vai ser. Então, dá para entrar em contato lá com o Mendeley e daí solicitar uma cotação, mas não tem um plano padrão com mais de 100 GB, que é muito espaço. Eu conheço uma pessoa até hoje que fez essa assinatura, que é um professor, assim, que ele tinha muitos e muitos documentos e precisava de todos aqueles documentos, sabe? Mas é um caso muito específico, a pessoa tem seu pós-doutorado e anos de docência e precisava manter aqueles documentos. Nós, mortais, sabe? É muito difícil que a gente vá ultrapassar esses 2 GB. E deixa eu ver aqui. Tranquilo, gente. Vocês estão com mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa por aqui? Era isso. Olha só. Era isso. Olha que maravilhoso. Vencemos o nosso primeiro dia. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Como é que tá a transmissão? Teve várias pessoas que não conseguiram entrar, então a gente já está começando a limitação, que era para ser de 80 pessoas, eu acho que é bem menor do MConf. A gente chegou até 60 pessoas no online ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, teve várias pessoas que mandaram por e-mail. Eu tentei responder algumas né, quando eu não estava falando aqui. Mas essas pessoas que entraram em contato por e-mail, que não conseguiram entrar na sala e que estavam inscritas para entrar na sala, a gente vai entrar em contato com vocês para verificar como é que nós podemos fazer isso. E acho que a Anali já falou, né? O pessoal que está na sala, a gente registrou a presença aqui, a gente vai inserir então para receber o certificado desse dia. E acho que era isso, né? O pessoal do Facebook não isso. Tem umas perguntas surgindo aqui no chat. Thaís pergunta se a gente recomenda o uso do Mendeley Web. Sim, web, desktop, usa os dois ao mesmo tempo. Tá? Sim, o Mendeley Web, tu vai usar o Mendeley Web mesmo que tu não use o Mendeley Web, tá? Porque o Mendeley Web é onde estão as informações. O Mendeley Web tu não consegue fazer a parte do gerenciamento das referências. O gerenciamento não consegue fazer a parte da citação. Porque isso só funciona com a versão desktop e com o editor de texto, que daí tu tem que fazer em um computador. Isso. Tem que eleger um computador. O Mendeley Web, ele funciona para tu carregar a tua biblioteca para qualquer lugar, entendeu? Para tu não, no trabalho tu não pode instalar programas, por exemplo. Então tu não tem como instalar o Mendeley Desktop no teu trabalho, mas tu pode ficar lendo os teus arquivos no intervalo, né? Porque a gente não trabalha coisas pessoais no horário de trabalho, né?
Então, dá para tu ficar lendo no teu aplicativo, no teu celular, tá? Num tablet. É para isso que serve a biblioteca, o Mendeley Web. É para tu conseguir acessar os documentos de qualquer lugar, quando tu não pode estar acessando no teu computador pessoal. Qual outra pergunta, ali? Tem mais umas perguntas aqui. A Angel perguntou se os detalhes serão esmiuçados ao longo da semana. Sim, até sexta-feira vocês vão ser especialistas em Mendeley. Sara pergunta se dá para programar a sincronização para ser automático. Não. Francis, vocês sugerem que estejamos já adquirindo Mendeley para acompanhar as próximas aulas? Não adquire nada, porque ele só faz o login e baixa a versão desktop e olha para ela. Eu acho se a pessoa conseguir fazer, seria interessante, tá? Eu gosto, inclusive, que se a pessoa puder já ir baixando enquanto a gente está apresentando, já fazer isso, porque é mais prático, tá? Porque aí vocês já vão agora, por exemplo, assistiram, vão lá e vão baixar o programa. Ah, não consegui baixar. Ah, deu problema. Ah, minha conta é isso. Porque daí vocês tragam esses problemas amanhã pra gente, até para saber, para poder acompanhar. Porque se vocês forem esperar para o final do curso para baixar, vai perder as informações, já vai esquecer. Né? Lição de casa. Lição de casa, todo mundo amanhã com o Mendeleyzinho. Isso. Tá? Que aí a gente vai mostrar como é que. Agora vocês já viram como é que faz para baixar, já mostramos o site ali, mendeley.com. Agora vocês já podem baixar e começar a mexer. Mais perguntas aqui. Thaís perguntou, quando a gente salva na web, salva nos dois? Quando tu salva na web, abre o desktop e sincroniza para puxar da web. Ele até vai, às vezes, alguma coisa, mas é melhor tu colocar no sincronizar que fica mais redondinho. Na verdade, assim, ó, o web, ele faz a sincronização automática, tá? Então, toda vez que vocês entram na versão web, vocês saem da versão web, ele sincroniza tudo que está sendo feito ali, sozinho, tá? Quem não sincroniza é a versão desktop. Então, se tu não clicar para sincronizar antes de fechar o programa, ele não vai sincronizar. Porque toda vez que a gente abre o programa, a primeira coisa que ele faz é ver se teve alguma mudança na nuvem. Ele faz isso sozinho, ele faz essa verificação das mudanças e aí ele faz as alterações que tem que fazer na versão desktop. Porque, eu abri, hoje de manhã eu abri no meu trabalho, abri na nuvem, tá? No Mendeley Web. Daí, quando eu chego de noite em casa, eu abro o programa e ele vai ver, houve uma alteração lá na versão web, vou baixar essa alteração. Agora, se eu fizer uma alteração no desktop e eu não sincronizar, ele não vai mandar para a nuvem a sincronização. Feito, gurias. Mandei o formulário de avaliação aqui no chat, tá? Todos os dias a gente vai ter um formulário de avaliação, pedimos que vocês preencham eles para a gente, né, melhorando o que der para melhorar nos próximos cursos. E aí o que tem mais aqui são elogios pra gente, né? Então, muito obrigada, que bom que vocês gostaram. A ideia é a gente desmistificar mesmo o Mendeley e vamos aos pouquinhos, então, né, construindo esse conhecimento. Tá? Amanhã, então, de novo, mesmo horário, mesmo link, tá? A partir das umas 2 e pouquinho a gente já vai estar com a sala aberta e aí vocês já podem começar a entrar. Certo, então, gente? Tudo tranquilo? Tá. Bom, não tem mais nenhuma questão, nenhuma dúvida? Tá.